Olá, boa noite, a paz do Senhor, aqui em Fortaleza. Eu sou o pastor Paulo César Sampaio. Seja você muito bem-vindo à nossa rádio Benedictus FM, a partir de Fortaleza, para todo mundo de fala portuguesa, com certeza. Muito obrigado de coração pela sua audiência. Estamos juntos sempre às segundas-feiras, quartas-feiras e sextas-feiras, a partir das 22 horas, hora de Fortaleza, levando a você a palavra de Deus. Beleza? Então tá, hoje, quarta-feira, dia 8 de fevereiro de 2017, são 22 horas pontualmente aqui pelo meu relógio. Como dizia um velho radialista local, acerte o seu pelo meu, não perca seu tempo, aqui é muito melhor, beleza? Então tá. Gente boa de Deus, hoje vamos abordar uma interessantíssima parábola, os trabalhadores na vinha ou da vinha. Portanto, ainda há tempo de você ligar para parentes, aderentes, consanguíneos, afins, inimigos, a sogra, todo mundo, para virem conosco aqui na Palavra de Deus. Tá bom assim? Obrigado, gente boa. Hoje, vídeo número 109, parte A. Falei 109, parte A. E, ao final, eu gostaria imensamente de poder ter abordado com você 5 ponderações referentemente a este capítulo 20. Em primeiro lugar, nós veremos aqui aquela eterna, eu não vou chamar de luta, mas uma certa disputa, alguém quer falar de luta, evidentemente, entre empregador e empregados. Em segundo lugar, o reino dos céus é semelhante a um dono de casa. O nosso bom Senhor vai, em muitas ocasiões, comparar o reino dos céus ou o reino de Deus com alguma coisa, não é? E aqui e agora ele vai compará-lo a um dono de casa. Beleza? Então tá. Permitam-me fazer apenas um ajuste leve aqui. Isso, eu penso que estamos ok. Bendito seja o Eterno por isso. Então, em terceiro lugar, a justiça de Deus não tarda nunca e nem falha, embora nós achemos que tarda e falha às vezes, né? Quarto lugar, o pagamento deve ser feito conforme acordado, isso aqui referentemente ao salário de cada um. Em quinto lugar, ao final de tudo, a graça e a misericórdia devem prevalecer. Vamos lá então? Detalhe, esta parábola da vinha só se encontra em Mateus. Isso é bem curioso. Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para salariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela terceira hora, viu na praça outros que estavam desocupados. E disse-lhes, ide vós também para a vinha. E vos darei o que for justo. E eles foram. Sim, meus irmãos, eles foram. Versículo 5 diz assim, tendo saído outra vez perto da hora sexta e da nona, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora undécima, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes, por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Grande pergunta, não? Responderam-lhe, porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele, ide também vós para a vinha. E ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador, chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até aos primeiros. Verso 9 diz, vindo os da hora undécima, recebeu cada um deles 1 denário. E ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais. Porém, também estes receberam 1 denário cada um. Mas, tendo recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo, estes últimos trabalhadores trabalharam apenas 1 hora e, contudo, os igualastes a nós que suportamos a fadiga e o calor do dia. Verso 13, irmãos. Mas o proprietário respondendo disse a um deles, amigo, olha só que termo ele usou, coisa fantástica, não? Amigo,
Não te faço injustiça? Não, combinaste comigo um denário. Toma o que é teu, e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Verso 16 diz assim: os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos. Por quê? Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Gravem bem isso: muitos são chamados e poucos escolhidos. Bendito seja o Senhor. Irmãos, esta história é uma das parábolas encontradas em Mateus a respeito do reino de Deus, o reino dos céus. E, entretanto, esta parábola não termina como algumas outras. Não termina assim: vai e procede tu de igual modo. Não. O enfoque aqui não é, por favor, entendam bem isso, não é estritamente a relação de trabalho e economia com o estabelecimento de um pagamento justo. Isso vai acontecer, mas não é o foco central, não é a resposta, não é a moral, não é a lição que o nosso bom Senhor nos quer dar. Nós vamos caminhar juntos e descobrir qual seja de fato a moral. Perfeito? Então veja uma coisa interessantíssima. Embora esta parábola não cite a época específica do ano em que ela está acontecendo, não é? Mas nós sabemos pela própria história que aconteceu, ou teria acontecido isso no mês de setembro. Sim, no mês de setembro, quando acontecia a época da colheita da uva. E durante o mês de setembro, era absolutamente normal que o trabalhador fosse às 6 da manhã. 6 da manhã, sim, senhor, senhor. 6 da manhã, e depois do seu período de almoço e orações, ele voltava às 6 horas da tarde. Portanto, começo de um novo dia. Fim de um dia e começo de um novo dia, segundo o calendário lunisolar hebraico. Eu falei lunisolar, tanto da lua quanto do sol. Só apenas um parênteses. Nós temos o calendário gregoriano, que é o atual, que nós estamos utilizando, de 1852, é o gregoriano atual, que é baseado totalmente no sol. Nós temos o calendário muçulmano islâmico, que é baseado totalmente na lua, e temos o calendário judaico, que é uma justaposição do calendário lunar e do solar, por isso é chamado de lunisolar. Enfim, estamos aqui em setembro e, na realidade, esses homens estão desde 6 da manhã voltando para casa depois de, em média, 10 horas de trabalho. O propósito aqui deste senhor da vinha, deste proprietário, era ter a sua colheita toda tirada naquele dia. Né? Consideremos que talvez seja uma sexta-feira e ele queira apressar-se para não acontecer de deixar as uvas, que são de altíssima qualidade, acumularem mais açúcar e se perderem. Então, ele precisa de mais trabalhadores. Você me compreende? Ele já tinha, na verdade, enviado trabalhadores, os normais, digamos, os usuais, desde as 6 da manhã. Mas aí ele percebeu, juntamente com o capataz que ele tinha, que aqueles que haviam saído às 6 da manhã não seriam suficientes para toda a colheita. Então, o que ele faz? Ele vai, na realidade, à praça da cidade e percebe que há vários outros trabalhadores lá esperando ser contratados. Uma outra curiosidade é que o normal seria que o capataz fizesse isso e não o próprio dono da vinha. Eu vou repetir para você. O normal seria o capataz fazer a administração, fazer a contratação dos trabalhadores. No entanto, a urgência deste dono de vinha, deste proprietário de vinha, o cuidado com a colheita e, sobretudo, a bondade, a misericórdia que ele vai demonstrar são tão grandes
que ele se apressa, sim, eu falei isso, ele se apressa, e ele mesmo vai à praça da cidade e lá encontra vários trabalhadores. E há um diálogo, na verdade, há um diálogo entre eles. O que vocês estão, vou parafrasear, o que vocês estão fazendo aqui? E aí eles respondem, porque ninguém nos contratou. E este senhor, ele vai uma, duas, três, quatro vezes, à medida em que ele vai contratando e vai mandando, ele percebe que mais trabalhadores são necessários para cumprir e concluir toda a colheita naquele dia. Isso é muito curioso. A gente às vezes lê, mas não percebe as sutilezas da coisa. O fato é que, naquele tempo, meus irmãos queridos, as relações trabalhistas eram absolutamente diferentes das nossas hoje. Então era normalíssimo que alguém trabalhasse 10 horas ou até 12 horas por dia, por um denário. Denário era uma moeda de prata romana, que tinha a inscrição, tinha a imagem, não é, de Tibério César, e era de prata, e ela servia para pagar o dia de um trabalhador. É denarius em latim, denarion em grego, e é o equivalente a dracma, também em grega, sendo que dracma tinha vigência no mundo greco ali, né, mais greco-romano, mais grego, e o denário tinha vigência em todo o Império Romano. Portanto, era absolutamente normal que o trabalhador, contratado às 6 da manhã e passando todo o dia na labuta, qualquer que fosse ela, ao final do dia ele recebesse um denário, e somente um denário. Eu vou lembrar também que aqueles homens tinham famílias e dependiam absolutamente do seu trabalho, como hoje, mas lá muito mais do que hoje. E era também da cultura médio-oriental, e especialmente da israelita, que o trabalhador recebesse o seu denário no final do dia. No final do dia. Não ficasse para o outro dia. Você vê isso lá em Levítico capítulo 19, está muito claro lá, tá certo? E também era importante que assim acontecesse, porque se o trabalhador clamasse ao Senhor, o Senhor iria agir contra qualquer empregador com coração avarento, em bom português cearense, safado, que estava enrolando os trabalhadores. Vejam bem, Deuteronômio 24 e 15 diz assim: no seu dia lhe darás o seu salário antes do pôr do sol, porquanto é pobre, e disso depende a sua vida, para que não clame contra ti ao Senhor e haja em ti pecado. Portanto, tanto o empregador, o proprietário da vinha, quanto os trabalhadores estavam absolutamente conscientes dessa relação. Não é? Então, repetindo para quem está chegando agora, ele mandou vários trabalhadores às 6 da manhã e veio em horas diversas, durante 4 vezes, contratar mais trabalhadores. Ora, alguém que está aqui me vendo e ouvindo deverá perguntar, talvez assim, pastor, não era uma coisa meio incoerente não? Não seria mais fácil ele, de manhãzinha, avaliar se precisaria de mais trabalhadores e contratá-los de uma única vez? Porque ele voltou à praça 4 vezes, pelo amor de Deus. Agora, ouça uma coisa e aprenda, pelo amor de Deus, porque a gente custa aprender algumas coisas. A relação trabalhador-empregador, repito para quem está chegando agora, era diferente de hoje. Não se pode avaliar isso com a mente ocidental como a nossa. Estamos aqui abordando, comentando, entendendo, ao menos tentando, uma mentalidade oriental, de mais de 2000 anos atrás. Se traz a redundância, mas eu vou falar. Você me entende? Então, a fama, a reputação correta, idônea e ilibada deste proprietário era absolutamente conhecida e reconhecida. E
reputada, de modo que ele vinha à praça e pegava trabalhadores, e mandava-os para a sua vinha, ia lá, fazia uma reavaliação com o capataz, e voltava e pegava mais, e uma coisa realmente fantástica. Ao final do dia, chega a hora do pagamento, não é? E ele começa a pagar, a começar dos que foram primeiros. Ele dá um denário. E ele vai pagando, e vai pagando o denário, perdão, um denário só, entre aspas, para cada um. Até que, ao final, aqueles que haviam sido contratados lá no finalzinho do expediente, já faltando uma hora só para terminar o expediente, eles foram contratados e ao voltar depois de uma hora e pouco, eles receberam também um denário. Um denário. Isso é muito interessante, é muito fantástico. Aos mais curiosos, aqui há uma explicação. Repetindo, ele percebeu, o empregador, que para cumprir a sua colheita, especialmente de uva de alta qualidade, ele precisava tirá-las, todas elas, em um único dia. Para quem entende de uva e de vinho, de enologia, a ciência do vinho, você deixar uma plantação a vide, uma parte dela de qualidade, 2 dias, o mesmo dia que seja para o outro, ela vai acumular maior quantidade de açúcar, e isso pode danificar o vinho. Mas, enfim. Quando acontece isso, então, surge, vamos chamar assim, o problema, né? A demanda, a discussão. Aqueles que tinham sido contratados lá às 6 da manhã, vêm ao empregador e falam assim: ei, um momentinho só, alguma coisa de errado aqui, o senhor nos contratou às 6 da manhã, está nos pagando um denário, e esses que o senhor contratou agora recentemente, faz pouco mais de uma hora, o senhor está pagando a mesma coisa, um denário só, também, o que é isso, não é? E aí o nosso bom empregador, dono da vinha, que na verdade é uma tipologia, é um tipo de Cristo, argumenta de uma maneira realmente fantástica. Ele diz assim: olha, peguemos o texto aqui para a gente não ficar somente parafraseando. Versículo 13: mas o proprietário, respondendo, disse a um deles que representava todo o grupo, não é? Amigo, ele já detonou e já deu uma cortada legal nessa frase. Amigo. Ele é empregador, ele não é amigo do empregado, mas ele o chama agora de amigo. Amigo, não te faça injustiça. Não combinaste comigo um denário? Nessa hora, evidentemente que o trabalhador se lembrou que havia sim. Era isso que acontecia, era isso que havia sido ajustado. Portanto, o empregador não está sendo injusto de forma nenhuma. Então o empregador diz: aqui está o denário, toma o que é teu. Toma o que é teu. Eu combinei com você um denário, você foi, passou o dia trabalhando, voltou, aqui está o teu dinheiro, o teu salário. Agora ouça uma coisa. Toma o que é teu, vai, porque eu quero dar a este último, eu quero dar a esta equipe última, que foi agora, o mesmo que eu dei a ti. E sabe por quê? Porque eu quero, está em mim, eu querer o efetuar. Eu tenho generosidade, graça, misericórdia, compromisso social, compaixão, suficientes para fazer com o meu dinheiro aquilo que eu quiser. Portanto, eu não estou sendo injusto com você, e nem com você, e nem com você. Versículo 15. Porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Agora veja, na mente ocidental, o raciocínio é puramente meritocrático. Tipo assim, quem trabalhou mais, ganha mais. Não é? Quem trabalhou menos, ganha menos. Para quem está chegando agora aqui pela rádio, ouça uma coisa.
Isso é realmente bem ocidental, bem meritocrática, baseado em obras. Mas a mente de Cristo não funciona assim. A sua graça e misericórdia, ele as dá, ele as exerce em quem ele quiser, como ele quiser, pelo tempo que ele quiser. Percebe o que eu digo, sim ou não? Porventura, não me é lícito fazer o que quero com o que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Trocando em miúdos. Não estou sendo injusto com você? Contratei você por um denário, aqui está o seu denário. Você passou o dia todo, amém. Relação perfeita, acabada. Esses últimos, os quais contratei agora, também resolvi pagar a eles a mesma coisa que paguei a você, porque o dinheiro é meu e eu faço com ele o que eu quiser. Você me compreende? Isso é muito, 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 muito interessante. Muito interessante mesmo. Isso também nos lembra um detalhe interessante, histórico. Durante o reinado do rei Agripa II, por volta do ano 60 da nossa era, a história diz que o lado oriental do Templo de Jerusalém foi construído com a ajuda de 18 mil trabalhadores. 18 mil trabalhadores. E sabe de uma coisa? A história diz que o próprio rei Agripa e o seu tesoureiro do templo, eles decidiram pagar o salário de um denarius ou denarium, independentemente se o trabalhador tinha passado todo o dia construindo o lado oriental do muro ou apenas uma hora. Exatamente o que Jesus tinha prefigurado, falado, explicado nesta parábola de Mateus, gente. Você não entende? É uma coisa realmente fantástica. O ponto aqui da discussão, meus irmãos, não é fraude da parte do trabalhador do empregador, nem também é decepção. Se alguém que se sacrificou, se alguém que realmente teve algum tipo de prejuízo econômico que não houve, mas imaginemos que tenha havido por mera especulação, e se alguém foi o empregador que achou por bem dar um denário aos últimos que haviam sido contratados. Ora, pelo amor de Deus, na parábola aqui não há intenção de ensinar economia a ninguém ou relação trabalhista. O foco da parábola é dizer o seguinte: o nosso bom Senhor, ele, na verdade, transmite a ideia clara de que importa a graça. Importa a graça. Seja você um trabalhador, um obreiro, professor de EBD, de escola dominical, superintendente, professor, diácono, presbítero, evangelista, pastor, seja você quem seja, esteja você com 10, 20, 30 anos de ministério ou mais, o seu galardão está reservado, o seu denário, ou denários, como queira, está reservado. Você não vai perder com isso. Agora, a quem quer que nosso bom Senhor venha a salvar, a mostrar a sua graça, a sua misericórdia, nesses últimos tempos, não é da sua conta questionar a Deus. Porque Ele faz, Ele salva, Ele cura, Ele batiza, Ele usa quem Ele quer. Do jeito que Ele quer, no momento que Ele quer. Isso a gente tem uma dificuldade enorme de entender, especialmente nós ocidentais. A graça de Deus ela não pode ser dividida em tempos, em quartos de hora. A graça de Deus não pode ser questionada em termos de meritocracia, não. O nome é claro, o nome é muito claro, é graça, é graça, é graça imerecida. É um favor divinal, é a expressão máxima do amor de Deus para com você e comigo, independentemente se eu estou há 50 anos no ministério ou se eu estou há 5 minutos.
Isso choca muita gente. Isso choca muita gente. Tipo assim, como é que o cara passou a vida toda roubando, matando, aprontando, fazendo isso, aquilo, e ao final das contas é salvo? É incrível. Ao final de tudo ele é salvo. Mas ele é salvo e será salvo. Porque a graça, ela superabunda onde abundou o pecado, dizia o velho Paulo. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Há uma tentativa muito grande de acharmos que a alguém, um abraço, Gianni Carlo e demais, dizem assim, acho injusto, aí kkkk. Parece injusto, não? De fato parece injusto isso. A nossa mente, a mente ocidental, meritocrática, né, feita por merecer, ela tem dificuldade muito grande em entender, admitir, aceitar essa, essa balança divina. Né? Se não, vejamos, repito para quem chegou agora, você é filho de crentes e foi criado, portanto, na escola dominical. E com muito esforço, por alguma razão, digo melhor, você saiu, desviou-se. Mas aí Deus é misericordioso e traz você de volta ao seu reino. E você então faz um trabalho enorme, um esforço grande para permanecer no reino de Deus e vai até o fim da vida. Mas ouça uma coisa, se você ao final não for fiel, mesmo tendo passado 50 anos de fé, 50 anos de atividades religiosas, se você não for fiel até o fim, você está, em bom português cearense, ferrado total. Você vai perder a salvação. Como dizia um colega meu bem jovem, alguns irmãos piram quando a gente fala isso, né? Perdem a salvação. Mas é assim que funciona. Perdem mesmo. Aí o figurinha que passou a vida toda na gandaia, na desgraça absoluta, ao final, no leito de morte, alguém vai lá, uma das irmãs piedosas irmãs, vão lá no leito e oram por ele, e existe salvação. Incrível. Mas é isso que faz o cristianismo. É isso que faz o Cristo de Deus. Ele não vê como vê o homem, a gente vê a aparência. A gente vê a externalidade. E Deus vê o coração da gente. Não me canso de relatar uma historieta. Eu era ainda muito jovem. Tinha, me parece que só o meu filho mais velho, que naquele tempo tinha talvez uns 3 anos de idade, e fomos a um hospital às pressas. A um hospital, aqui em Fortaleza, às pressas, de crianças. Eu tinha um plano de saúde só para eles, não podia pagar para mim, nem para minha esposa, mas para eles fazíamos um esforço enorme para que eles tivessem uma saúde razoável. Chegando lá, fomos atendidos. E depois de tomar aerosol, etc e tal, e fomos bem atendidos, e um papo bem gentil, bem fraterno com a doutora. E ela gostou, penso eu, e depois veio nos trazer até a porta do hospital. Era uma sala assim, pertinho da porta de saída, e ela veio até a porta do hospital. E ela viu o nosso carro. O nosso carro, na época, era um Fusquinha vermelho, talvez ano 72. E eu tenho certeza que aquela senhora médica ficou tão decepcionada, porque ela talvez achasse, talvez não, ela certamente achou que eu estivesse em outro nível econômico, a julgar pela minha conversa, pela minha comunicação, desprendimento, aquela coisa toda. Então ela julgava que eu fosse algum empresário, coisa que eu valha. E quando ela olhou para o carro, eu senti assim o rosto dela se transfigurar completamente. Você me entende o que eu digo, sim ou não? É assim que funciona até hoje. Lamentavelmente, é assim que funciona até hoje.
Você às vezes não, quase sempre vale o que você tem e não o que você é. Mas não é assim que funciona no reino de Deus. Voltando ao texto bíblico, na realidade, o nosso bom Senhor nos mostrou e nos provou categoricamente que aquele empregador representava ele próprio, Jesus, o Senhor dos Senhores, misericordioso e assaz benigno, capaz de nos proporcionar graça imerecida, favor divinal, independentemente do tempo em que você está com Ele. O que importa é estar com Ele. É isso que importa. Não estou aqui, em absoluto, desmerecendo quem tem a sua caminhada bastante longa aos pés da cruz. É fundamental que nós assim permaneçamos. Mas lembremos-nos, e eu quero com isso terminar. Já estamos a mais de 31 minutos e não tenho a intenção de tornar os nossos vídeos longos. Ao contrário. Importa que permaneçamos na graça. Importa que continuemos fiéis, mesmo em meio às dores, mesmo em meio às aflições, mesmo em meio às incompreensões. E muitas vezes infligidas até por quem se diz crente, por quem se diz religioso, misericordioso e coisas do tipo. Que Deus possa abençoar você e a sua casa. Que Deus possa abençoar você e a sua casa. Permaneça fiel. Fiel é o Senhor e sempre será. Obrigado de coração, desde já, pela sua audiência comigo. E, como sempre, peço, rogo, suplico, imploro que você primeiro ore para que possamos continuar levando a boa palavra bíblica, objetiva, simples, direta, clara, sem quaisquer tipos de heresias. 2, que você possa se inscrever em nosso canal. Isso nos ajuda a divulgação de nossa mensagem, da mensagem do Senhor. É tão simples, vá ao YouTube, canal PC Sampaio tudo junto, está lá em vermelhinho, lado direito, inscrever-se, clicou, pronto, é show de bola. E você vai receber os nossos vídeos em primeiríssima mão. Estamos aqui ao vivo no Facebook, todavia, estamos também ao vivo na Rádio Benedictus e também gravando aqui em HD para amanhã estar colocando no nosso canal no YouTube PC Sampaio. 3, você pode nos ajudar se você assim o desejar. Temos compromisso com um casal de missionários no Paquistão. Nós também ajudamos entidades filantrópicas em Fortaleza. Aqueles que puderem nos ajudar e se desejarem podem nos podem nos enviar os comprovantes pelo e-mail. Tudo está aqui em nosso canal, em nossa rádio. Nós teremos prazer em enviar para você fotografias, vídeos de nossas ações sociais. Estamos há 15 anos no ar. A Rádio Benedictus FM está há 15 anos no ar. 15 anos levando a boa mensagem do Evangelho sem quaisquer tipos de heresias. Em nome de Jesus. Estamos disponíveis para mensagens, para pregações, para seminários, para palestras em todo o mundo. Pela graça do nosso Senhor, nós podemos pregar em 3 idiomas, português, inglês e espanhol. Contamos com a sua audiência, com a sua cooperação. Muito obrigado de coração, ao Pai do Senhor, e até sexta-feira, se Deus quiser, porque Ele há de querer. Até lá. Benedictus FM, a melhor rádio gospel instrumental do Brasil. Direção e apresentação, Pastor Paulo César Sampaio.